Programa não recomendado para menores de 12 anos. Deixe seu Apple IIc totalmente gamer. O caso do Atari daltônico. Bluetooth no Spectrum. Calculadora HP Style num Kin 1. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja todo mundo bem-vindo ao Repórter Retro 96, a posição sexual preferida dos disléxicos. Na verdade, 96 ou 69 de um casal que brigou. Bom, mas como esse aqui não é um podcast de conselhos maritais, vamos nos apresentar. Além de mim, Juan Carlos Castro, quem está aqui? Eu, Ricardo Pinheiro, e vou avisando que eu não sou bom nesse negócio de conselho matrimonial, não. Não me arrisco, não. E eu aqui, Giovanni Nunes. E, aliás, os conselhos são liberados, o preço no inbox. Bem, antes que alguém queira pegar um conselho do Giovanni, que eu não recomendo, né? Vamos partir pro 2023 das efemérides logo? E temos um bocadinho de efeméride hoje, né? Temos. Engraçado que elas estão concentradas, né, as efemérides, né? Nós temos 2 de 30 anos, 2 de 35, 2 de 40. A década entre 83 e 93 é tudo. Todas as nossas efemérides deste mês estão aí. Então vamos começar com as mais novinhas, vamos? As balzaquianas, né? As balzaquianas, vamos começar com as balzaquianas. O primeiro balzaquiano é o Apple Newton. Um dispositivo muito mal falado, origem de alguns memes, né, com reconhecimento de escrita. Sim. Não, mas ao mesmo tempo... É o pai do teclado do corretor ortográfico do celular. Não é assim, mas o curioso é que o Newton, ele desperta paixões também, né? Vocês devem ter visto lá no podcast, eu botei um domingo passado um vídeo, um documentário de uma hora e meia, anotações de amor ao Newton. Pessoas que são usuários do Newton e até hoje usam. A gente falou do Newton num passado, eu não me lembro qual episódio, eu lembro que a gente mencionou. Falamos em vários repórter retro sobre projetos para ele. Eu vou dizer que o Newton talvez seja, e eu vou falar isso com pureza d'alma, talvez o único equipamento hoje da Apple que, se aparecesse a um preço bom, talvez eu quisesse comprar para ter. Tenho uma simpatia por ele, acho um legal negócio, assim. Eu sei de todos os problemas, a bateria dura pouco, problema de reconhecimento de texto, escrita cursiva que ele reconhece mal pra caramba, tanto que a Palm fez o formato dela do grafite e deu certo. Você tá atropelando, né? O pessoal da Apple sugeriu na Apple, gente, vamos fazer um Newton barato, e a Apple falou não, e eles acabaram saindo fazer a Pilot. Pois é. Saiu pela fazer a Pilot, né? Porque o nome do produto era Copilot, depois mudaram pra Palm, não é isso? Era Pilot, depois virou Palm Pilot. Isso, é. E depois virou só Palm. Eles quiseram chamar de Pilot, mas acho que a Papermate era dona do nome. Convenhamos, se para sugerir fazer produto barato, ele estava na empresa errada. A empresa errada para produto barato desde sempre, né? Desde o Apple II, na verdade. Provavelmente desde o Apple I. E o problema da escrita cursiva é que o algoritmo era muito primitivo nesse quesito. O processador também não ajudava muito. E era foi MIPS. Inclusive Era MIPS, não é isso? É um ARM. Era um ARM. E inclusive foi a sugestão do pessoal que saiu para fazer o Pilot, né? Foi justamente por conta disso, né? Pilou para... Poxa, em vez de a gente tentar explicar no computador como é que os 6 bilhões de seres humanos do mundo escrevem, vamos fazer os 6 bilhões de seres humanos do mundo escreverem num jeito que o computador daqui é o grafite. Fazia sentido, mas mesmo assim não funcionava direito, né? Não, até que funcionava bem. Eu tive vários Palms, eu tive 5 Palms. Até quando eu migrei para Android, aí eu não tive mais Palm, mas eu tive 5 Palms. Um Palm 3, um 3XE, um primeiro Palm da Sony, um Clié, que tocava em 3 inclusive, um Clié que eu peguei do César, grandão, com teclado embutido, e aí eu voltei pra Palm com TX, que tinha Wi-Fi. Foi o primeiro Palm e o último com Wi-Fi. Não, era o último? Não lembro. Não, eu não lembro se foi o primeiro, mas era o último Palm, nos últimos saiu o TX com Wi-Fi. Aquele grandão? É, aquele preto.
Não, o grandão com teclado embutido era o Clié. Era o Clié TG50. Mas o TX, que era o preto da Palm mesmo, tela colorida, tinha Wi-Fi, não sei o que. Eu fiquei com ele até pegar o meu primeiro celular com Android. Tá, pera aí que isso aí não é uma efeméride sobre o Palm. Isso vamos esperar mais alguns aninhos. Essa é uma efeméride do Newton, né? Pois é. O Newton foi o PDA da Apple, né? Uma ideia super interessante. Ele teve vários modelos. Teve inclusive um modelo computador, né? É o eMate, que é o computador da Batgirl. Quem não vai entender o porquê do computador da Batgirl vai ter que assistir, acho que é o Batman Eternamente? Eu apaguei os filmes do Joel Schumacher da minha mente. Ah, tá bom. O Batman Eternamente tem a Batgirl. Eu apaguei Batman e Robin. Assim, mesmo que eu apaguei porque eu nunca vi. Fiz questão de nunca ver. Você nem precisou apagar. O eMate, o eMate talvez seja o Newton mais interessante de todos, porque ele foi feito no mercado educacional, o universitário, o jovem, né? Funcionava com pilha e era um computador para o cara fazer os trabalhos da faculdade, em qualquer lugar. E foi, inclusive, ele é a inspiração para, obviamente, né, o iBook tampinha de privada que surgiu alguns anos depois. O Newton é uma máquina bem interessante, eu acho, e é muito curioso como tem gente que até hoje é apaixonado por ele. É uma maquininha muito interessante. Só para cair duro, dá uma olhada no eBay aqui para olhar. E tem alguns eMate à venda no eBay. O mais barato que eu encontrei é R$884. Eu esperava um baque maior, na verdade. Olha, eu acho, se não estou enganado, posso estar enganado, mas eu acho que o Apple Neo é o primeiro produto a usar ARM que não é da Acorn. Ou estou enganado? Sim, exatamente. Acho que foi logo depois que a Apple participou entrou no grupo da empresa que surgiu do split, né? Da Acorn depois da venda da Olivetti. Surgiu a empresa que fazia só o ARM. Enquanto vocês estão falando isso, só para dizer, tem Newton à venda no eBay, o mais barato entrou um de Israel aqui, é R$518. Olha! Dispenso. Você tem um único produto da Apple que você gostaria de ter, mas o meu não é esse, é aquele Apple Abajur que eu acho lindo. Mas isso é outra história. Não, eu não compraria, não. Legal, ele tinha slot PCMC também, né? Sim. A canetinha, tudo lá. É uma máquina que eu acho muito simpática. Como eu falei, se parecesse um precinho bem camarada, acho que eu teria um. Não sei porque eu ia fazer, mas eu ia acabar tendo um. Se o César estivesse aqui, certamente ele iria destilar muito mais amor para esse equipamento do que a gente é capaz. É verdade. Vamos passar então por outra efeméride, então? Também é uma coisa pequena, né? É pequena em termos relativos, né? É o Compaq Presidiário. Compaq Presário, não, eu tô pensando muito em política, etc. Não. É Presário o nome da máquina. O Compaq Presidiário vinha com interface pra você ligar, pra você carregar a sua tornozeleira? Ele foi um foco, né? A Compaq hoje em dia é marca da HP. E é uma marca de preço mais baixo, e deve focar um item mais barato, né? Baixo consumo, baixo custo. E ele foi o primeiro dos presários no Brasil, né? Fez muito sucesso no mundo todo. E essa data, o primeiro desse foi o All-in-One da época, né? Quando os All-in-One hoje em dia parece um monitor um pouquinho mais grosso, esse aqui parece aquelas televisões com um videocassete embutido embaixo. Parece o filho de uma dessas televisões com um Macintosh clássico. Verdade. Lembrar que esse primeiro era o 425, vinha com 486SX de processador a 25 MHz, monitor de 14 polegadas colorido integrado, 4 MB de RAM, 2 slot ISA, 200 MB de HD e um drive de disquete, um fax, um modem e um Windows 3.1. O curioso olha os produtos da Compaq na época, isso é literalmente a fusão do desktop Slim que eles tinham, como se tivesse cortado e colado com o Super Bond, o monitor em cima. Verdade, porque aquele gabinete do desktop Slim que eles tinham era bonito. Era bonito aquele gabinete, eu achava muito bonito. Os caras parece que eles colaram um no outro. Eles tiraram o pé do monitor, passaram cola e colaram em cima. Botaram o véio da junta de motor a diesel pra não sair. Vou te contar, o bicho esquisito ficou, né? Nos anos 90 a Compaq era meio que assim o PC gourmet, né? Era o PC de marca, assim como o da IBM era nos anos 80. A Compaq era uma das grandes fabricantes de computadores, né, pessoais.
E eu não sei se foi por isso que a HP resolveu comprá-la. Mas dizem as mais línguas que a Compaq comprou a DEC para aprender a fazer computador. Maldade. Lembrar que a Compaq tem um lugar na história por ter sido a primeira a fabricar um clone do IBM PC, né? O Compaq Portable. Sim. A gente já narrou algumas efemérides da Compaq aqui no Repórter Retro. E claro, para maiores detalhes, assista um documentário, como é que é? Silicon Cowboys. Silicon Cowboys. E se você pode ver na forma um tanto quanto romanceada, aquela série Halt and Catch Fire, com 4 temporadas que eles não dizem, não declaram, mas é a história da Compaq que estão contando ali. Esse documentário da Compaq tem uma parte muito legal, que é um dos fundadores, ele fala assim que, gente, eu decidi que eu ia sair da empresa, eu ia me aposentar, no dia que o meu filho confundiu o cara que veio consultar a geladeira comigo. Tipo, o cara quase não ficava em casa. Meu Deus do céu. Aí complica. Agora vamos falar de porcaria? Vamos. 35 anos do Microsoft Office. Primeiro Office. Não, um dos 3 tripés que mantém a Microsoft hoje em dia, né? É o Office, é a nuvem e é a caixa com X, né? O Xbox. A caixa com o Xburger. Tanto que hoje em dia o Windows virou uma divisão dentro da divisão do Office. Mas a gente vai falar como tudo começou em 1988, 1º de agosto de 88, né? Numa Condex, né? Em 88, a Microsoft anunciou o lançamento do Microsoft Office, da sua suíte de aplicativos, saindo com 3 dos 7 pecados capitais: Word, Excel e PowerPoint. Os outros são Windows, agora a Internet Explorer foi trocado pelo Edge. Foi trocado nada, tem uma opçãozinha no Edge, sim, rodar no Internet Explorer. O troço não morre. Eu não sei, nem sei o que é o Edge direito, você tá lá. O Edge é o Chrome da Microsoft, mas não conta pra eles não. O Outlook, os 7 pecados capitais, já falei 3. Os outros são o Windows, eu vou apanhar dos usuários Windows, mas que seja. Você tem Windows, Word, Excel, PowerPoint, o Internet Explorer, o Office e agora o Edge. Então tem os 7 pecados capitais. 3 deles a gente anunciou agora. Sendo que todos esses 3 produtos, eles existiam antes desse lançamento do Office, e o lançamento do Office era basicamente jogar os disquetes manuais dos 3 produtos na caixa e vender como uma coisa só. Não havia uma interação. Era um bundle, exatamente, era um bundle. O que havia a única coisa que fazia esse primeiro Office ser um pouco mais do que um bundle é que havia aquela integração entre de embutir documentos, de embutir uma planilha num documento do Word. Mas isso era no Windows, né? Sim, era Document Linking and Embedding, né? Tinha uma sigla de 3 letras para isso. Não. DDE, Object Link and Embedding, era isso. Object Link é do Windows 3, que deve ser lançado. Isso aí que vocês estão falando é o DDE, o de Dynamic Data Exchange, que era que uma aplicação passava um blob para outra e falava, roda o vírus aí. Agora só uma curiosidade, o Office, que essa data foi de anúncio dele. O Office mesmo foi lançado, a primeira versão saiu exatamente 1 ano depois, e para Mac. A versão para Windows saiu em 1990, 19 de novembro de 90, 6 meses depois do Windows 3.0. E o principal dessa história toda, né, que como o Juan comentou, basicamente era a mesma caixa para todo mundo, porque o integrado da Microsoft na época era o Microsoft Word, que existiu durante um tempo ainda. Eles mantiveram o Works até um bom tempo depois, eles mantiveram o Works, porque aí há um bom tempo que o Works era um foco mais para pequenos negócios. Era uma versão bem mais simplificada. E ele era integrado, diferente do Office. O Office, assim, tecnicamente é a história, né? Era um produto que você comprava separado. Durante um bom tempo você podia comprar separado. Hoje em dia não mais. Já há um bom tempo você não consegue comprar ele separado. Pelo menos até 1993 eu posso dizer que podia comprar separado. Que eu tenho a memória de ver eles como produtos independentes. Inclusive, em 93, a caixa do Office ainda era um bundle. Ele não era um CD do Office, era disquetes do Word, disquetes do Excel e disquetes do PowerPoint.
era o Microsoft Office 4, que vinha com o Word 6, Excel 4, vinha o Access 2, depois... E foram criando até subclasses de Office, né? Ah, é, porque o Access entrou no Office depois, né? É, mas isso aqui não é um podcast sobre Office. Aquela série The Office. No, God! No, God, please, no! 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 Mas no mesmo ano chegou algo bem mais divertido. Não é a data de criação, é a data de chegada ao Brasil. Do Super Nintendo. Pois é, a Playtronic, que era uma empresa que na época era da Brinquedos Estrela junto com a Gradiente, vocês conhecem bem, lançou em 1993 o Super Nintendo oficialmente no Brasil. Veio trazendo de cara 12 cartuchos, entre eles, talvez o único que eu tenha jogado pra valer um pouco, que é o F-Zero. Mas eu joguei tudo em emulador, eu admito que eu sou um cretino. Eu não tive Super Nintendo, o meu primeiro videogame foi um Atari, o segundo foi um Oi, agora eu voltei pro Atari. O Oi já foi vendido. Ele veio com 12 cartuchos, né, saiu, e é um sucesso até hoje. O que eu falo até hoje, você vê qualquer pessoalzinho de canal de caçada no YouTube, os caras estão sempre comprando, os caras compram na feira, dão um trato, arrumam, vendem e estão sempre vendendo o Super Nintendo, estão sempre negociando o SNES para tudo que é lado, sempre tem. É impressionante como tem e ele criou toda uma geração de gamers, né? A quantidade de Super Nintendo que você encontra nas feiras de sucata atesta o quanto que ele foi vendido no Brasil. Um absurdo. Sim, vendeu horrores. Você encontra sempre. Assim, eu acompanho alguns canais de caçado, o pessoal que faz caçado, então um abraço aí pro KS, abraço pro Rony Louco, né, e alguns outros que eu vejo. Cara, toda vez, todo vídeo que eles fazem, aparece Super Nintendo. Todo vídeo. E eles não compram todo o Super Nintendo para dar um trato, arrumar, testar, consertar e vender, porque muitas vezes não dá. Mas todos eles têm Super Nintendo nos vídeos. Dá pra ver quanto esse videogame vendeu no Brasil, o quanto ele gerou uma geração e quanto tem. Basta dizer que um dos maiores podcasts do Brasil, 99 Vidas, é baseado no pessoal que jogava no Super Nintendo. É um povinho assim, garotinhos juvenis, criados a ovo maltine e leite com pera, que são mais jovens do que nós, que 2 anos jogaram no Super Nintendo. Horrores no Super Nintendo. Então assim, tem muito. É impressionante o quanto esse videogame marcou. Eu acho que depois dele só o PlayStation. E mesmo assim o PlayStation no Brasil marcou por quê? Pirataria. A Sony não vendia o videogame originalmente, mas aí já foge do nosso ponto de corte. Eu vou deixar isso aí para um episódio que a gente faça especulações e mande o ponto de corte para longe. Não vou ficar fazendo elucubrações agora a respeito disso. E você está esquecendo de 2 coisas importantes pela qual o Super Nintendo é lembrado até hoje. Creio eu, até somente no Brasil. Somente no Brasil, aquelas versões bootleg de Campeonato Brasileiro, né? Em que os caras editavam. E a outra, claro, o Mario Kart, né? Que é um jogo de referência de muita gente por aí. Sim. É uma grande aula sobre impostos progressivos e justiça social, né? O Mario Kart. Isso. Cara, se eu te disser que eu nunca joguei Mario Kart, vocês acreditam? Eu também não, mas eu fiquei sabendo do mecanismo que quanto melhor a sua colocação, mais obstáculos aparecem. Então as corridas ficam sempre equilibradas, ficam sempre disputadas, ficam sempre equilibradas. Fica parecendo meio que assim, meio 500 mil de Indianápolis. O cara ficam 3 horas correndo, no final da corrida tem 3 alinhados, ganhando por um nariz. Eu vou falar, então é que nem uma definição que eu vi da 500 mil de Indianápolis. São 195 voltas de xadrez para 5 voltas de MMA, né? Excelente. É isso, eu vou te contar. Eu nunca joguei Mario Kart, mas realmente, o Mario Kart até hoje é um jogo que a Nintendo vende horrores. Tem um mercado muito grande, muita gente. Basta dizer que no Japão, eu tava vendo outro dia um canal, especular, dar mais detalhes sobre o Japão. Você pode chegar, tem empresas que você contrata e você vai jogar Mario Kart live action. Então eles dão um kartzinho, você pode botar o chapéu de um personagem e você vai pra rua. Você vai seguindo, os karts vão seguindo, você pilotando o kartzinho, um carro batedor na frente, um atrás, no meio da rua em Tóquio. E você joga tartaruga nos outros? Isso, na hora do rush.
Eu não vi se joga Tartaruga, infelizmente acho que não. Eu gostaria de poder jogar Tartaruga em muita gente. Mas ia faltar gente pra acertar as tartarugas, vou te contar. E aí desculpa, eu errei. Corrigindo. Ia faltar tartaruga pra acertar tanta gente. Você amarra uma cordinha na tartaruga, você joga e puxa de volta. Pô, você me arruma dessa pra eu levar em sala de aula? Começo ali jogando, geral. Mas vamos deixar de falar mal das minhas agruras de sala de aula depois. Vamos passar agora pras quarentonas? Depois do jogo que vendeu horrores, um computador que empacou horrores. Sim, o Acorn Electron. 40 anos do Acorn Electron, né? Interessante que ele foi lançado num evento da Acorn, né? O Acorn User Exhibition, num hotel em Londres, do Conrad Hotel, que eles anunciaram e apresentaram o Acorn Electron. Que era digamos assim, ele era uma versão simplificada, a ideia é que ele fosse uma versão simplificada do BBC Micro, né? E nós falamos dele quando a gente falou da Acorn falando da Acorn 8-bit, num episódio que eu vou ser sincero, não lembro o número, teria que parar e procurar, eu não tô com a menor vontade de fazer isso agora. Mas a gente falou dele com certeza. Nós falamos dele, falamos que ele tinha que a RAM dele, os jogos executados em RAM eram muito mais lentos que executados em ROM. Aí quando ela teve problema de distribuição lá com o fabricante não conseguiu entregar as máquinas pro Natal. Ela entregou as máquinas para depois do Natal, quando ninguém mais queria esse computador. É porque o Natal já tinha passado. Vocês já notaram que sempre que uma empresa tem um computador bom, poderoso, bem sucedido e resolve dizer, vamos fazer uma versão light dele, mais acessível, mais simplificada, mais barato, sempre dá errado? Sempre dá ruim. Não, outra coisa, ele era muito caro, cara. Ele era barato. Não, mas ele era barato. Mas com as expansões ele custava acima de 200 libras. E outra coisa, o mercado estava acostumado com a ideia do Spectrum, estava inundado de Spectrum, e o Commodore 64, por conta do Tremel, que arriou o preço, lá também. Então, assim, o mercado estava com os Commodore 64 chegando, e estava com o Spectrum até o talo no mercado lá, né? E todo mundo, por conta daquilo que a gente já falou, naquele episódio que nós fizemos no ano passado, no ano de 2022, sobre o mercado inglês, todo mundo tentando beliscar um pouco. Então esse mercado ficou todo mundo tentando pegar um espaço, ficou coisa bem complicada, né? E eles perderam muito espaço aí. Agora vamos fazer coraçãozinho? Vamos falar daquele negócio, vamos falar da especificação de um padrão para instrumentos musicais, da interface digital para instrumentos musicais. Todo mundo ama, mas ninguém usa. A famosa MIDI. Talvez o pessoal que é músico use de verdade. Por exemplo, eu acho muito provável que o Parne use MIDI em alguma coisa. Sim. Ele usa track, aquilo que eu sei. Mas ele já usou MIDI. Não sei se Natal eu ia comentar que MIDI no computador é que nem sexo na adolescência. O pessoal só comenta. Esse episódio tá muito erótico, hein? Vou te contar. Para quem não sabe, o padrão MIDI foi criado, uma especificação desenvolvida por um conjunto de empresas que trabalhavam fazendo instrumentos musicais eletrônicos. Então você tinha aí a Roland, a Yamaha, a Korg, a Kawai e uma que eu nunca ouvi falar, a Sequential Circuits, que eles especificaram o padrão MIDI. Na verdade, assim, essa Kawai eu não conhecia. Kawai pra mim é fofo em japonês. Mas eu já ouvi falar dessa Kawai. A Sequential Circuits eu nunca ouvi falar. Então, assim, eles pegaram, a ideia juntou, porque isso pegou, assim, anos 70, foi a explosão do mercado com sintetizadores, e aí tinha o período do rock progressivo, muita banda usando sintetizador, os caras botando aqueles Moog gigantes, não sei o que, tipo, a gente precisa botar isso aí pra falar com os computadores que estavam surgindo, né? Kraftwerk. Kraftwerk, Emerson Lake and Palmer e várias outras bandas usando sintetizadores e tudo lá, tentar conciliar para você poder ligar com os computadores. E aí você tem até porque, poxa, o cara não vai ter que montar outra banda só para trabalhar com os sintetizadores. Vai ver um Moog da época, o bicho é, sei lá, quase o tamanho de uma sala. Vendido do sintetizador. Claro que com o avanço da tecnologia eles conseguiram diminuir, mas aí com isso passou a se facilitar a programação, e aí o padrão MIDI permite um monte de coisa, MIDI in, MIDI out, MIDI through, então o cara pode tocar no teclado e o computador capturar, ou fazer o contrário. Eu já vi equipamentos que a gente pensa sempre no teclado, mas eu já vi guitarra MIDI, já vi uma guitarra da Janine, feita no Brasil, com MIDI a guitarra, então podia fazer a captura, a pessoa tocar na guitarra e fazer a captura, né? Você pode usar para captura, você pode usar para tocar, né? Aí pra tem os módulos reproduzir.
E você pode simplesmente ligar vários equipamentos numa cadeia e orquestrar cada um deles a partir do seu computador. E só para lembrar, que já pega um pouquinho dos Mano Parça, o nosso chapa aqui do Rio, Manuel Neto, do canal The-Byte Creator, fez um vídeo recente no canal dele, fez um vídeo mostrando sobre um setup com MIDI para usar no MSX. Então ele um módulo MIDI, uma MIDI pack, um cartucho MIDI pack lá, e quando ele tem feito alguns vídeos botando música e colocado no canal dele. Então se vocês tiverem oportunidade, deem uma visitadinha lá para ver, dá uma prestigiada, tá? E a especificação do padrão é de 82, mas aí foi fechado mesmo para 1983. E aí é interessante pegar um teclado de fabricantes diferentes, porque aí permite a coisa ser de uma forma interligada. MIDI é um padrão serial de comunicação, de uma velocidade baixa. Eu vi um tempo atrás que queriam fazer... Não é para tocar hardcore? Não é. Eu vi que queriam fazer uma nova especificação, meio que como fazer uma espécie de uma atualização do MIDI. Acho que não vão fazer, porque acho que não há necessidade. E aí tem os módulos MIDI também, né? Porque você programava o módulo para poder tocar, e aí um monte de micros usaram, ligava lá para poder fazer e poder usar o módulo para tocar. Vários micros trabalharam com isso. E já que vamos encerrar esse papo de MIDI e só relembrar, né, uma história que o Ademir Castanho contou em vários lugares, vários eventos, sobre em prosa e verso ele conta essa história. Sim, na época ele fez um acordeão MIDI. Foi para um sanfoneiro famoso, foi o Dominguinhos. Todo mundo lembra do MIDI, do formato .MIDI para tocar, e o pessoal usou muito tempo como toque de celular. Até hoje, o bom dos arquivos MIDI é que eles são pequenos. Então, eu tenho um pacote aqui de 50 mil músicas MIDI, não ocupa nem muito espaço no HD. Mas é aquela coisa, ele vem com a descrição do instrumento, o que vai ser tocado. Essa é a diferença. É o segura a nota, solta a nota. Vamos tocar uma MIDI de invocação a Zeus aí e vamos tocar o barco. Isso! Rise from your grave. Começamos com um camarada que faz algum tempo que não aparece aqui, que é o Colin do This Does Not Compute. E aconteceu o seguinte, ele quis mostrar um Mac clone, um clone de Mac, um Color Classic. Mas espera, isso não é um clone, é original. Pera, posso falar? Tá. É aquele clones. Não era um Color Classic. Não, é um Mac, são os Mac clones, os oficiais. Ele arrumou esse aí que é o Genesis, né? Muito raro. Ele tinha umas que é um segundo modelo que ele estava preocupado de ter queimado, porque a grande preocupação dessa máquina é que esse cara é um clone de Mac com 4 processadores. Uau! Ele tem uma daughterboard com 4 PowerPCs, né? Assim, eu tô muito assim, receoso de contar toda a história, porque são 2 vídeos, toda a tristeza e o sofrimento do cara, de tira, põe, coloca a daughterboard de 2 processadores, a máquina funciona, coloca de 4, nada funciona, ele não conseguiram entender usando o microscópio, só faltou usar o microscópio eletrônico, mas usando o microscópio para olhar, testar cada pino, né, de cada um dos 4 PowerPC da daughterboard para ver se está tudo ok, soldado, tudo funcionando. No final, né, para descobrir que tinha um componente que estava com a perninha quebrada. E pior, estava com a perninha quebrada assim encostando, então você dava uma apertada assim na placa e ele funcionava. Ele botava o dissipador de calor, que é maior que a daughterboard na placa, a placa não funcionava, tirava, o micro funcionava. Tudo que estava dando aquela microscópica entortadinha na placa e separava aquele pino quebrado do contato. Nossa senhora. Mas esse segundo aqui é uma restauração de um Spectrum. O que aconteceu aqui? De 3 Spectrum. Nossa. Ele comprou sem ler a descrição. É o canal Retro Computing Reboot. Eu não conheço esse canal. Tá aparecendo pela primeira vez aqui. Melhor descrição do vídeo. Eu amo eBay tanto quanto eu odeio, em medidas iguais. Aí ele tá falando, né, por conta da demanda que disparou de computadores retro e os preços dispararam também, pegar uma barganha é cada vez mais difícil. E aí ele não leu a etiqueta, pegou uma senhora barganha e ver qual é a barganha lá, e ele pegou 3 máquinas. Não, ele na verdade era uma máquina só, e ele achava que estava comprando uma, aí ele foi abrir
A caixa tinha 3 gabinetes, mas tinha 2 gabinetes vazios. Ele comprou só o computador, caramba. Tá certo. Ele fala que, será que dá pra comprar um computador retro decente por 28 libras? Essa é uma grande pergunta. Os R$1.700. Hã? Não, na verdade... 170. Ah, botou um zero a mais. 175 reais. É a idade chegando. Então, e qual era o problema da máquina? Porque isso no vídeo eu não vi. Eu vi o conserto, ele trocou algumas peças, ele trocou, como ele mesmo comenta, aquele regulador de voltagem ineficiente do Spectrum. Né? Ele fez uma faxina e a máquina tá funcionando. Tem que trocar a membrana de teclado também, não? É. Legal. Esse outro vídeo é curioso que eu assisti e não consegui entender qual era o lance. Até que eu entendi porque eu não tinha pescado no comecinho do vídeo. Essa aqui não é uma recuperação de um computador, essa é a recuperação de uma memória. Esse é um outro canal que eu não me lembro dele falar, do Tech Time Traveler, né? Eu acho que a gente já postou um vídeo deles em algum lugar, ou então eu assisti e não foi pro Repórter Retro, mas bom, tem tanto canal aí bom de recuperação e de raridades retro que a gente perde a conta. Mas basicamente este canal aqui nos trouxe uma coisa que a gente não conhecia, um OEM de um TAN de 1000 da Panasonic. Que aí é o TAN de 2500 XL. What? Sim. Essa máquina já era 486, eu acho, 386, já era bem lá pra frente. E era o computador da infância desse camarada. Era o computador da família que ele teve, deixou de ter, virou passado, e desse tempo todo ele não se deu conta que na verdade é uma máquina da Tandy vendida pela Panasonic com label de Panasonic. Ou se bobear ao contrário, a gente pode não estar pescando a ideia. E no final do vídeo ele faz os testes, ele rodando, se eu tô vendo bem, em Squash. Basicamente o que estava ruim era aquele chip de RTC que tem uma bateria dentro do plástico. Ele não, aquilo aquilo aquela assim. bateria assassina? Não, ele é um chip normal de SRAM, em que da Dallas, né? Que o fabricante puxava 2 pininhos para cima, fazia chifrinhos e soldava uma bateria ali, botava uma caixinha plástica em cima e chamava de RTC com bateria. Que, obviamente, ela deixava de funcionar depois de um tempo, né? Mas peraí, ele era só uma SRAM ou tinha alguma lógica embutida? Tinha um oscilador? Não tinha nada. Não. Você arrancava aquela casquinha escrito Dallas, né? Você só vê a bateria amarrada ali, que era um chip de SRAM. Vários fabricantes usaram essa porcaria, de placa-mãe de Pentium até a própria Sun usou isso. A única parte chata é que no caso da Sun, esse chip guardava coisas importantes do boot da máquina, inclusive o endereço máquina e interface rede. Nesse caso aqui foi um pouco mais simples, né? Ele só trocou esse camarada, consertou o flop, tem um período aí de brigas com configurações de HD e som, né? Porque essa máquina não tem setup em ROM, né? Tem que chamar de disquete, né? Ou tem setup em ROM. Eu vi esse livro, eu vi esse ela livro, tem um setup, mas muito simplesinho. E ele tem aquele Deskmate, né, que é aquela interface gráfica em modo texto, né, assim como o EX e o HX, o MIM. Aquele Windows da Tandy. Não ofende o Deskmate, vai. Aí a gente passa pra um canal que esse já apareceu várias vezes aqui, o Marcus Fixes Stuff, que ele tá falando de um Atari 8-bit que é daltônico, né, que tá com um problema de cor, um Atari 65XE, que aí perdeu as cores, ele vai fazer, basicamente é um problema de troca de cristal, para poder resolver essa questão. Mas é interessante que ele mostra um monte de ferramenta nesse vídeo, né? Esse vídeo eu não vi. Essa máquina que ele mostra, ela tem uma curiosidade, que esse 65 aí, ele é quase um 130. Se você olha no comecinho, quando ele mostra a placa-mãe, ele mostra os bancos de memória RAM, aquelas memórias RAM muito boas, aquelas DRAM muito boas, fabricadas nos Estados Unidos, são danada de dar problema. Assim, na placa-mãe só está populado metade. Se ele por um acaso conseguir achar a outra metade disso, ele conseguiria fazer um 130. A diferença é só a memória, né? Aí ele aproveita para exibir um monte de material de bancada legal, né? Estação para fixar a placa, para ter aquela esponjinha, né? Para você, aquela esponjinha metálica para você limpar o ferro de solda.
Eu achei legal que ele mostrou um cartucho diagnóstico, um Uno Cast, né? Isso é bem legal. Focado pro Atari, por a linha da Atari. Mas é interessante um cartucho diagnóstico. E um cartucho diagnóstico que faça uma coisa de útil, não é o iBullet. E aí eu vou apanhar de alguns MSXeiros, não é aquele bendito do iBullet que só faz assim ficar piscar a luzinha. Poxa, tem uns cartuchos desses para Commodore. Tem um kit desse para Commodore 64 que ele, literalmente você é quase é uma UTI de Commodore para Commodore 64, que você coloca o cartucho, aí você tem cabos que você conecta na IEC, na SDC, na porta do joystick, na porta de teclado, você liga aquilo e deixa a máquina verificar o status do seu computador. Eu já vi esse cartucho no vídeo do Adrian Black. Eu comecei a ver ontem um vídeo antigo do Jambeta, dele mostrando, fazendo um cartucho de diagnóstico, que o cartucho era tanto cartucho de diagnóstico quanto um cartucho de aquele dead test. Ele estava fazendo um cartucho só com tudo dentro. Ele pegou a ROM, vídeo antigo, tem uns 4 anos dele atrás, eu comecei a ver ontem. Que é bem interessante, né? Aliás, uma coisa que o pessoal é doido para fazer isso no MSX, um cartucho diagnóstico decente, e é uma coisa que a própria arquitetura atrapalha muito. Então, os cartuchos, por exemplo, aquele MSX Diagnostics que fornecem, desculpa para quem gosta, mas como diria meu pai, para quem gosta de bosta é uma feijoada completa. E o iBullet do pessoal do RBSC também não é grande coisa. Eu me animei uma vez para montar, para ver, mas depois eu estive conversando com um amigo, a gente foi analisando, ele mostrou o código do SPIC que tá lá dentro, eu olhei, peraí, só pisca LED? É, só pra isso. Eu falei, eu desisti. Ia montar um pra mim, mas eu falei assim, não. Ah, olha só que maneiro. O jogo favorito dele é um jogo que eu tenho, que eu gosto muito, Caverns of Mars. Não muita gente conhece esse jogo, eu não sei se ele foi feito para outras arquiteturas. Ele é original de... Se não estou enganado, ele é original de Atari. Esse jogo tem uma curiosidade, esse jogo ele é daquela loja de aplicativos que a Atari criou, né? Ele surgiu lá, depois ele foi lançado em cartucho, tanto sucesso que ele fez. Quem chegou a fazer um Caverna de Marte para MSX foi o Divino Leitão. Mas é outra coisa, só o nome que é igual. Esse é um jogo que merecia muito ser portado para outras arquiteturas. Ele é muito bom, muito divertido. Ele é um shooter assim, com uma arquitetura meio original. Você tem que descer por uma caverna que vai serpenteando e aí a geometria fica complicada. Você tem que ir um canto e voltar para o outro. É meio que uma combinação de você ir descendo pela força da gravidade, tipo Lunar Rescue, e aquelas tipo do Scramble, do Super Cobra, que você tem que passar por prédios altos, aí a tela acaba e você bate e perde a vida. Eu ia falar que tem que subir depois, mas não. O que tem que subir depois é um jogo parecido de Apple II. E agora me foge o nome. E aí, se der as Cavernas de Marte, deve ser o quê? Cavernas de Vênus? Não lembro. Mas assim, é que você tem que descer, colocar a bomba e ir embora. Olha que estamos falando de bomba, o que tá vivo no momento aí? It's alive! It's alive! It's alive! Esse vídeo eu vi. É um vídeo do Action Retro. Ele deixa seu Apple IIc totalmente fashion. Você basicamente... Não, é gamer. Esse vídeo eu vi. Foi uma campanha no Kickstarter que o pessoal fez para desenvolver um teclado pro Apple IIc com LED RGB. Então um teclado com as teclas são transparentes, e aí ele acende, pisca, não sei o que. Controláveis pela máquina, né? Pela própria máquina, mas vamos ao principal problema, que é caro pra diabo. É muito caro. Inclusive ele fala isso no final do vídeo. É legal? Mas é muito caro. Eu só tô usando... Ele fala português, claro. Eu só tô usando porque me deram. Eu não compraria. Me deram, eu botei, fiz o vídeo, achei legal, mas é muito caro. Legal que é controlado pela máquina. As teclas são no formato da teclinha do Apple IIc, né? Só que são transparentes. E aí tem... Não, ele tem 3 opções. Ele tem 3 opções. Transparente, cinza e branco ou preto. Eu não lembro com... É assim. Eu vi a cinza. Eu vi a cinza, eu esperei que fosse realmente cinza, mas na verdade é um cinza claro da cor da máquina. Eu vou dizer pra vocês assim: é aquela opção. É bonitinho de ver, mas eu não teria. Se você tem um Apple IIc bom que o teclado tá ruim, é uma opção a considerar. Mas é bem caro. Eu acho que isso é tipo $200, 200 e poucos dólares. Era bem caro. É por isso que o Juan falou que é uma opção a considerar, não a escolher. Eu nem sei se existem teclados, soluções assim, menos cheguei e menos caras.
que certamente é possível, né? Você pegar esse projeto e não ter e não botar toda essa frescurada das cores, você tem um teclado ótimo para Apple IIc e que é barato e que serve para você ligar com uma campanha. Essa foi uma campanha feita pelo MacFX site. O site está fora do ar, pelo menos até sexta-feira. Foi feita a campanha no Kickstarter, como eu falei. Eles atingiram a meta, bateram a meta para fazer, mas o item era $160 o teclado cinza mecânico, teclas mecânicas, claro. E um iluminado era $165. O transparente iluminado, porque o cinza também é iluminado. Não, ele tem o mecânico sem iluminação, $159. O mecânico cinza, o mecânico iluminado cinza, $165. O mecânico iluminado transparente, $169. E o mecânico iluminado preto, $179. Ainda tem mais um. Tem um mecânico iluminado que é cor de níquel e limpo, que ele chama de clear, que seria no caso transparente, $195. Se você quisesse 3 teclados, $395. Tá falando de mecânico iluminado aqui, eu tô pensando no mecânico usando uma coberto com um manto laranja e cabeça raspada, posição de lótus. Tem assim, é legal. Eu vou dizer pra vocês que é legal. É o tipo da coisa que você olha e fica pensando assim, pô, queria ver um negócio desse num micro, é legal, mas porra, é caro, hein? Na boa, é caro. Fica o computador perfeito para ser usado pelos jurados da RuPaul Drag Race. Que nada, você é gamer. Falei isso hoje em sala, com meus alunos. Falam de driver, de coisa de driver de dispositivo, eu falei, teclado é um dispositivo que não precisa de driver. Não, gente, você não precisa. Se você precisa de driver, vai me dizer que precisa de driver, vai ficar piscando luzinha no teclado? Faz favor, né? Larga dessa vida. Em tese você precisa de driver, né? Porque ele tá embutido no firmware da máquina. Não, precisa de um driver instalado, né? Aí eu contava com aquela clássica que todo mundo já viu, todo mundo conhece, de Keyboard Not Found, Press F1 to Continue. Os que estavam dispostos a prestar atenção riram. Eles riram com essa. Os outros já não estavam prestando atenção mesmo, e eu desejo a eles apenas a morte horrível na prova. Mas não vou falar mal de meus alunos agora, não. O que é isso? Você falar mal dos seus alunos? Não, imagina. Imagina. Isso me lembra uma vez que eu elogiei aluno e o João virou pra mim e falou, pois devem ser bons mesmo, hein? Eu nunca vi você elogiar um aluno. Foi na gravação, eu tava presente. Pois é. Devem ser bons mesmo, hein? Não, pior que eram bons alunos. Eram bons mesmo. Mas é um fato raro você ver eu elogiar algum aluno. Mas deixa eu falar mal de aluno outro dia, porque eu não quero mais saber. E eu quero saber dessa TVzinha portátil que virou monitor. Isso. Curious Mark, não? Sim, o Curious Mark pegou uma TV preto e branco da Panasonic de 1976. Foi lá dentro do circuito, achou o lugar para injetar o sinal de vídeo e transformou ela num monitor com áudio e vídeo. Que legal. Ficou muito bonitinho. Não, e ele mesmo fala, né? Turning a cute TV into a retro video monitor. Sim. Adorei. Porque esse negócio, eu lembro na minha época, né, de MSX e coisa lá atrás, o pessoal falava, não, transformar uma TV em monitor, puxar o sinal de RGB, e eu achava isso muito interessante, mas achava complicado, como é que eles vão fazer? Hoje em dia, vendo vídeo, por exemplo, que eu já vi de transformações assim, do Adrian Black, de outros mostrando, e do The 8-Bit Guy, cara, isso é complicado, cada TV é de um jeito, cada placa é de uma maneira, o bagulho é doido, o negócio é frenético. Dá não, é muito complicado. O cara tem que pegar o esquema da placa e puxar direto o sinal de lá. E cada TV de um jeito. Complicado isso. Em TVs antigas, isso não é o problema é achar. Uma vez achando, sempre é possível. Mas tem algumas TVs mais modernas que tem um nível de integração que às vezes o ponto para você injetar o sinal está dentro de um chip. E não dentro de pino, e em algum lugar dentro de um integrado proprietário, aí danou-se. Ou seja, nem toda TV de tubo, principalmente as últimas, né, as mais modernas, vai ser possível fazer isso. O Adrian Black, eu vi um vídeo recente dele, que ele pegou uma TV antiga, mas comprou na AliExpress todo um conjunto, placa nova para controle de TV de tubo. Então a placa, com tudo para ligar no tubo, tudo direitinho, ele pagou o equivalente a $40, $50, se eu não me engano, e ele pegou esse sistema
e ele instalou numa TV. Então ele até falou assim, essa TV é antiga, mas o miolo dela é de 2023. Não sei, eu não vi o segundo vídeo, ele fez mais um. Eu não vi se ele pegou e puxou um RGB dessa TV. Ela tem só AV. Eu até olhei e falei, pô, chinesinho, muquirana, podia meter um S-Vídeo pelo menos, né? Também aproveitava e metia um S-Vídeo na TV, botou só AV. Podia meter um S-Vídeo também, né? Ficava legal. Não precisava nem botar um vídeo componente, dava um S-Vídeo, uma coisa assim. Os muquiranos dos chineses não botaram nem isso. Mas não vi se ele pegou, aproveitou e puxou o sinal de RGB. Mas é um conjunto que você compra na AliExpress novo, hoje em dia, para você poder puxar o sinal, para trocar o miolo da TV. Essa TVzinha preto e branco, o Quiroz Mark testou, não com o retrocomputador, mas com um daqueles instrumentos de medição da HP que soltam um sinal de vídeo composto, e as letras ficaram estupidamente nítidas. Ficou muito, muito bom mesmo. Olha, uma TVzinha adaptada desse jeito é o tipo da coisa boa de levar em encontro, gente. Mas ela é preto e branco, né? Mas mesmo assim, né? É legal de se ver, né? Bota para testar um ZX81, um TK85, aí não... Exatamente, não faz a menor diferença. Um TRS-80. Eu tô vendo aqui umas coisas e realmente o sinal... Por exemplo, um Apple IIc, um Apple IIe, um Apple IIc Plus, né? Outra máquina que dá pra usar sem muitos problemas é até o TED-1000. Liga em vídeo composto e finge que é CGA. É uma ideia. Agora falando de uma tecnologia um pouco mais nova, que negócio é esse que botaram um Bluetooth num Spectrum? Que parada é essa? Não, o mesmo camarada que comprou um Spectrum sem ver, o Retrocompute Reboot, esse camaradinha calvo de óculos aí, ele teve a ideia de colocar dentro do Spectrum um receptor Bluetooth para receber áudio, ou seja, o Spectrum funciona como um fone Bluetooth. Você não tem o seu fone Bluetooth, você bota uma música para tocar e você escuta sem fio. Tudo bem, esse áudio pode simplesmente ir para a entrada de cassete do Spectrum. Eu pensei que ele estava tirando o áudio do som do micro, por exemplo, e colocando numa caixinha de som Bluetooth. Não. É para carregar programa. Porta de cassete. Ele também poderia fazer isso que é a parte mais curiosa, né? Ele poderia ter um transmissor de áudio Bluetooth, que é o receptor, né? Poderia usar por microfone para fazer o contrário. Eu vi esse vídeo, mas eu não me lembro se ele faz o save também ou só faz o load. Acho que ele só faz o load, não? Teoricamente, o save também poderia ser feito, porque você pode usar um microfone Bluetooth no seu celular. Isso existe. Sim. Legal, hein? Curioso. Mas também assim, o Spectrum 16, o 48 não tinha som, né? Vai ter som no 128 pra frente, né? Não, ele tem som. Ele tem som no speakerzinho ali. Não, tem um somzinho no speaker. Tem. Mas... PC Apple II, né? Isso. Mas aí a coisa melhora mesmo quando vai pra torradeira, né? O 128 e pro Toast Rack da vida aí, que aí tem um somzinho bacana. Legal esse negócio. Achei maneiro. O cara puxando no Bluetooth. Eu vi um vídeo recente de um cara mostrando que tá fazendo um leilão, vai fazer um leilão no dia 19, um leilão de caridade. Então vai vender algumas coisas, tá vendendo um Spectrum usando umas placas novas, um gabinete translúcido, e o cara mostrou um cartucho que ele pegou o projetador para puxar a saída HDMI do Spectrum. Então é um cartucho que ele coloca, tem a saída HDMI, e ele é uma prática um expansor de slot, que aí ele coloca HDMI e tem uma segunda saída para botar uma DVD. E ele tem uma saída HDMI pro Spectrum. Eu falei, porra, maneiro esse negócio. Bem interessante. Vi agora esse vídeo. Bem interessante a ideia também. Agora esse próximo é um abuso. O cara tá abusando. Peraí. Primeira coisa, tira as crianças da sala. E o carro também. Tirem as crianças da sala, que isso aqui são cenas fortes. O cara botou um Commodore 64 pra emular uma CPU RISC-V. Sim, essa CPU super moderna que tá há pouquíssimo tempo no mercado, e rodou um Linux nela. Lento que tinha desgraça, mas rodou. Isso tá uma notícia lá no Hackaday. Eu cheguei a ver esse negócio, eu vi e falei, gente, que loucura é essa? Ele roda extremamente lento e precisa de uma expansão de memória, né? Mas o cara lá deu boot e botou lá, tá lá, logou e rodou, e a tela tá lá, fez um PWD. Diretório /root.
Nossa, cara, no final, por exemplo, talvez emular tudo a casa em realidade virtual, ou talvez escrever algum código de virtualização para o Commodore 64, então você pode emular uma máquina Linux e um computador quântico simultaneamente. É um badernista, né, esse autor, né? O Al Williams, o autor desse artigo no Hackaday, é um badernista, né? Inclusive tem uma curiosidade aqui, quando o screenshot dele usando o Vice, está dizendo que a CPU está com 1240% de aceleração em relação à CPU normal. Vocês querem? Tá lá, gente. Tá lá no GitHub. Demora algumas horas para fazer o boot. Nem no artigo, nem no GitHub ele cronometrou o tempo exato. Se alguém aí quiser fazer experiência, por favor, conta pra nós. Você é doido pra fazer isso? Vai lá, tenta a sorte. Tem doido pra tudo nesse mundo, né? Mas é uma coisa impressionante. Vamos passar pra vídeo legal? Ah, sim. Esse aqui. Mais legal que esse aí? Esse aí esse é impróprio pra menores, que a gente falou antes. Ah, tá. Esse agora que a gente comentou. O maluco portou, o David Hassler, ele portou um software de calculadora para um Kin 1. Pra quem não lembra o que é o Kin 1, o Kin 1 é aquela máquina que vocês estão na board, né? Todo numa placa só, aqueles computadores de projeto de kit eletrônico. Foi o primeiro que a Commodore lançou, não foi? Não, o Kin 1 é pior. O Kin 1 é uma placa que a MOR desenvolveu para testar o 6502. Tipo, coloca na placa aqui e vamos ver se tá funcionando. Só que o troço era tão legal que o pessoal literalmente passou. Eu quero comprar essa placa. Foi lançado em dezembro de 1977. Tô vendo aqui. Anunciado na revista Kiloballs Magazine. Quer dizer que o maluco rodou o software de uma calculadora nele. Uma calculadora de notação polonesa reversa. Sim, ele mostra o stack. Ele faz uma operação de soma aqui, outra de subtração, e ele mostra os 4 valores do stack, porque aquela pilhazinha da RPN são 4 posições só, não é isso? Isso. Tá aqui, tá funcionando direitinho. Antes que alguém pergunte por que a notação polonesa reversa, que a notação polonesa é a operação depois das duas parcelas. Então, se botar 2 mais 3, você bota mais 2, 3. Polonesa reversa, você vai e coloca 2, 3 e mais. Numa calculadora com RPN é 2, Enter, 3 e a operação. Por isso que a notação polonesa reversa. Eu achei que a notação fosse polonesa porque ela vinha da Polônia. Na Polônia usa essa notação polonesa para operações matemáticas. Acontece. Para assustar os turistas, né? Ah, sim, para dar susto todo mundo. Já não bastava o idioma para provorar todo mundo, né? Os nomes, né? Vocês conhecem a piada do polonês que foi no oftalmologista? Chegou lá e o médico botou para ele ler, vai ler nas letras. Aí o polonês tapa um olho e vai. Z, X, Y, K, C. O senhor conseguiu ler? Leu tudo? Se eu li? Se eu conheço? Eu, claro, conheço esse cara, meu amigo. Eu vi um artigo da The Onion, aquela... o pai espiritual do sensacionalista, um jornal humorístico americano, que narrava missão humanitária da ONU envia vogais para a Polônia. Sensacional, adorei. Uma parte desse problema acho que talvez seja o fato de que eles são o único idioma da família do russo que usa alfabeto latino, ao invés de usar o cirílico. Então o nível de gambiarra tem que ser maior, porque o alfabeto latino ele foi criado para escrever em latim. Só para quem não entendeu, para ter uma ideia do nome, o meu sobrenome do meio tem uma vogal, são 7 letras, tem uma vogal. E tudo bem, o Y tem som de I, mas tudo bem, o Y é considerado consoante. Uma vogal, e a vogal é a menos usada do português, é o U. Daí vocês colocam no bolo. Mas Ricardo, o Y ele é um coringa. E é muito engraçado, porque até em espanhol ele tem essa coisa maluca dele ser considerado vogal e consoante, dependendo de que lado o vento bate. Quando eu explico a leitura do meu nome, eu sempre falo pro pessoal, lê o nome, a gente sempre diz, Y tem som de I, K tem som de K, e vai embora, ignora o Z. Aí você lê em português o meu nome. Como é que fala em português? Eu viro o pessoal, vai no Google Translate, muda pra polaco, escreve lá, aí você vai ouvir como é que se fala. Eu não vou tentar falar, não. Em espanhol, o Y tem o mesmo som do LL, ou seja, o mesmo som do J em inglês em John. Já. Já sei. A palavra
é já, ou seja, é consoante mesmo. Mas às vezes ele tem som de vogal também, porque ele tá dentro de uma outra combinação. No final, numa palavra. Ai, do verbo haver. H-A-Y. Então, E eu acho legal, pelo menos o chileno chamar Toyota de Tojota. Mas esse não é um podcast sobre fonética, né? Mas sim um podcast sobre retrocomputação. Isso estamos falando sobre vídeos legais. E aí o cara tá falando de computadores abandonados que ganharam um lar. Ganharam uma mãe. O primeiro vídeo tá indisponível. Ah, não. Comigo tá dando disponível. Peraí, deixa eu Aqui explicar. tá disponível. Tava disponível até alguns minutos. Ih, foi removido, caramba. Nossa, foi removido tipo assim, meia hora antes da gravação. Deixa eu ver o outro aqui. Qual tu é, Giovanni? Você que botou esse. O outro tá disponível. É do PC, o usuário PC User 486. E aliás, não, é da usuária. A usuário, desculpa. Da PC User 486, diga de passagem, ela já tem todo o meu respeito pela caixa de som da Roland que ela usa, aquelas MA12, aquela bicha grande pra cacete, aqueles monitor de som, bichão parrudo. As caixas são 486 266, 16 MB de RAM, 1 GB de HD, placa Sound Blaster com chip PL3, placa ISA, que monte de coisa. Que ela achou na rua? A caixa de som, acho que ela não achou na rua, né? Não, o PC ela achou na rua. E tá lá, o cara arrumou o monitorzinho da IBM e tá rodando Doom. Porque afinal das contas, roda. O que não roda Doom, né? Tem que rodar Doom pra ter graça. E ela roda o Wolfenstein 3D também. Já ganhou. O outro, eu acho inclusive, são os que estavam no HD. Um HD de 2 GB, parece. Fala no vídeo 1. Hã? Fala no vídeo um HD de 1 GB aqui nos comentários. 1 GB. Esse eu acho que é Pentium. A outra máquina que não tava no papel, o vídeo sumiu, era a mesma coisa com 486. Tipo, 2 computadores que ela literalmente pegou no meio da rua, levou pra casa, limpou e tá funcionando. Já assinei esse canal também. A nossa meta é assinar todos os canais do YouTube que falam de retrocomputação. Assistir os vídeos é opcional. Tá. E esse outro aqui, da Macintosh Librarian. Esse novo aqui, o que ela fez aqui? É um Insta Live em vermelho translúcido. Ela ganhou um case transparente para um Mac SE30 e ela trocou. E tem todo o incrível trabalho que você tem que fazer, inclusive com chave de fenda própria, para poder tirar um dos parafusos. Sim, porque é uma chave tipo a haste da chave é gigante. É muito grande. Cara, ficou. Vou dizer uma coisa para vocês. É doido. Um micro com esse gabinete vermelho translúcido. É uma boa companhia para aquele Apple IIc com aquele teclado gamer. Detalhe, não é só o gabinete não. O mouse também. O mouse também é vermelho translúcido. Ela ganhou também a caixinha do mouse. Não, e essas máquinas com assim, translúcido, tem todo um trabalho para você montar, porque assim, você não pode deixar arranhar também. Claro. Eu tô vendo isso com o Ômega, cara. O gabinete é o agravante que você não pode deixar arranhar nem por dentro, né? Porque um gabinete opaco, se arranhar por dentro, tudo bem, dane-se, não é? O meu Ômega, o gabinete, eu tô com um ponto que quebrou no gabinete por fora, por causa de que eu tive que colar. Então tá assim, ele é transparente, ele é translúcido, né? Aqui, mas eu tô pensando em fazer uma. Como é que chama? Que eu até falei no Retrópolis há um tempo atrás, aplicar, que chama de pintura hidrostática nele. Vai encobrir esse negócio, desmontar ele e fazer uma pintura hidrostática. Porque tá esse quebrado, tive que tacar cola e fazer uma emenda ali para poder ficar, porque pegou bem perto de uma das teclas. Nesse negócio de encaixa, tira e monta, né? E sim, caros ouvintes, eu tô escrevendo mais uma parte da história do homem que tá parada há muito tempo, mas eu não esqueci, que é a parte do gabinete. Essa parte tá dando dor de cabeça para escrever, principalmente que eu já esqueci muita coisa, mas eu tô fazendo, na medida do possível, colocando tudo para deixar vocês a par de tudo. E não, a história não acaba nessa situação aí. Vocês saberão novidades no futuro. Só tô dando aí, aguardem. Mas que bonitinho, cara, assim, ficou bonitinho, mas eu vou dizer assim... Só dando um curioso complemento, nisso aí, ela ganhou 3 gabinetes, um vermelho, um azul e um verde. Ela escolheu o botão vermelho. Eu achei bonitinho, mas eu vou te dizer o seguinte, eu não teria um Mac um micro num gabinete vermelho desse jeito, assim, translúcido, não. Vermelho é legal, tem alguns MSX vermelhos, mas eu não teria um micro assim, não.
Sei lá, acho meio estranho. Eu não sou muito fã de translúcido, admito. Eu acho bonito pra caramba e só pela estética eu até teria. Só que tem esse problema de arranhar por dentro. Prefiro não arriscar. Prefiro opaco. Você tem que ter um baita de um trabalho pra montar, assim, não é... O que eu falei, o problema é que eu tenho com esse gabinete aqui. E é um transparente vagabundo feito de acrílico cortado ali aqui perto de casa. Aí esse assim, bonitão, sei lá. Eu não sou muito fã de translúcido, admito, mas ficou bem legal, bem original. E ora, vejam só, o Noel Lopes achou... Peraí, Juan, deixa eu fazer um comentário cretino. Tá. Afinal de contas, o Giovanni é o embaixador do Noel Lopes aqui nesse episódio. Vai, Giovanni, narra a história. Não, primeiro deixa eu fazer um comentário cretino. Quando você é o super-homem, todo gabinete é translúcido. Ai, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui pra ouvir uma dessa? Onde eu fui amarrar meu burro? Você já tá com o burro amarrado há quase 14 anos. Você não vai desamarrar. Nem me fala. Mas vai, embaixador Noel Lopes, narra a história aí. Não, isso aqui basicamente acaba sendo um vídeo legal, né? Porque o Noel Lopes ele regressou à Espanha para não esquecer o idioma e parece que um amigo passou para ele FM7, que é um computador que você nunca viu. Na verdade, é o FM7 da Senconsa, né? E ele fez um vídeo só para explicar sobre essa máquina, porque tem 2 CPUs, né? Uma para máquina, outra para controlar o vídeo. Ele conta um pouco a história da Senconsa, que era de um invento da Telefônica de Espanha, com uma outra empresa que eu não consigo lembrar o nome aqui, e uma tal de Fujitsu. E que essas máquinas foram localizadas para o mercado espanhol, porque, assim como a Inglaterra, a França, a Suécia, a Alemanha, Estados Unidos, mais ou menos, e outros países do mundo fizeram, lá também tem o tal do projeto Athena para colocar computadores na escola. Só que aí acabou que não aconteceu o projeto. E as máquinas foram vendidas no mercado convencional. Tira uma dúvida, o Noel Lopes ele voltou para a Espanha apenas temporariamente ou voltou de férias? Ele tá de férias. Ah, tá. É porque o vídeo, assim... no laboratório da casa dele. Na casa dele. Depois vai voltar. Ele não tá de férias, tá em vacaciones. Ah, interessante. E ele ainda fez um hack na saída de vídeo para poder gerar um RGB compatível com o monitor que ele tinha. Na verdade, primeiro ele ligou o cabo do Commodore 64 para ele descobrir que funcionava. Era só ligar o plug de áudio no vídeo da TV. E depois ele usou um adaptador de descarte para ter a saída de vídeo normal. E no final do vídeo ele conta assim: vou tentar trazer essa máquina na minha bagagem para os Estados Unidos. Mas você vai ter que assistir o vídeo até o final para saber se ele conseguiu ou não. E para quem não conhece a arquitetura FM7, que a gente já falou aqui algumas vezes, ele explica bem, né, os detalhes de como ele usa 2 processadores, que ele... Aliás, eu tive uma epifania. O Agon Light, esse computador novo baseado em Z80, que a gente falou dele já algumas vezes e tem um artigo sobre ele no site, ele tem uma coisa em comum com o FM7. Ele tem 2 CPUs independentes e uma delas é o processador de vídeo. O segundo 6809 que o FM7 tem, ele desempenha a mesma função que o SP32 desempenha no Agon Light. A única diferença é que não tem um zilhão de chips como a tradição chipóica japonesa manda colocar nas máquinas. Aliás, esse computador em tese ele tem 64K de RAM, mas efetivamente ele tem algo como quase 28. A memória de vídeo dele é... Não, ele tem 64 mais 48, que é de vídeo, fora que ele tem um monte de ROM espalhado pela máquina. Mas ROM não conta, né? No caso seria 64 mais 48, 112K de RAM. Pois Podia com propriedade ter sido... O marketing poderia ter dito 112K de RAM e não estaria mentindo. Só que nem a Fujitsu, nem essa empresa espanhola fizeram isso. Acessadas pelos 6809. Brasil! Agora a gente tem novidades na SD Mapper, não é isso? E mais uma vez nós nos atrasamos nas iniciativas do nosso Mano Passa. O nosso Mano Passa do mês anterior foi de 2 meses atrás, que era o substituto de VDP do Vitor Truco, e mais uma vez a gente papou mosca que no mês de agosto, aliás não, no mês de julho, o Cristiano Gonçalves fez uma atualização no projeto da SD Mapper, que é um projeto aberto,
pra botar o Wi-Fi e mais alguma coisa, né? Trocou o cartão de SD para micro SD também, não é isso? Sim, o Cristiano Gonçalves, que alguns conhecem como retro hacker, né? Ele fez uma modificação no SD-Map, então ele disponibilizou a ideia de botar o cartão, como disse, vamos botar micro SD, que hoje em dia é muito mais comum, muito popular, e botar um SP8266, no caso ele bota um módulo SP12E, aquele módulozinho menorzinho, que a ideia, inclusive com um displayzinho ali, porque a ideia é o quê? Para você poder conectar via Wi-Fi e poder transferir arquivos direto pela rede. O interessante é que ele bota a lista de materiais com os links para você comprar na AliExpress, tá? Tem a lista que você pode comprar, ele colocou tudo no site, tá tudo escrito lá. O equipamento para você gravar o CPLD, a SD-Mapper tem um CPLD, um equipamento para gravar o CPLD da Xilinx, né? Software, tudo lá explicado, bem detalhado, bem explicado, tá? E firmware para gravar nela, tudo que você deve fazer, tudo bem explicado, bem esmiuçado, todo o projeto, gravar BIOS, tudo lá botar lá funcionando, tá? É interessante, é uma ideia bem interessante, né? Porque você passa a poder transferir via rede para ela, transfere arquivos para o cartão da SD-Mapper via rede, então ela está lá ligada no seu MSX e transfere arquivos para lá. O site do Retro Hacker tem bastante coisa. Aliás, são mais recentes, mas tem outras coisas que ele tem colocado. Ele fez inclusive a MSX USB, né? Ele está vendido a MSX USB. Você vai encontrar isso no Mercado Livre, tá? E ele tem bastante iniciativas interessantes. E o que eu gostei, assim, que ele coloca a documentação bem detalhada, entendeu? Com os links, onde você pode baixar. Você quer o Gerber da placa para poder desenhar, tudo. Ele bota todos os passo a passo ali, como constrói, como monta, tudo escrito. Alguns vão se incomodar, não é só MSX que ele coloca. Alguns vão se incomodar talvez porque ele coloca coisa, ele também coloca coisa de Amiga também, ele coloca outros dispositivos. Não tem muita postagem no site, mas se vocês derem uma olhadinha lá, tem umas coisas bem legais. Eu recomendo que vocês derem uma olhadinha. Sim, tem um Ômega lá também, ele também montou um Ômega, tá? Antes que alguém fale, um Ômega montou, ele também montou um Ômega, tá? Agora eu lembro que você falou das outras, veio no mesmo lote do teu, não foi? Não. Ele comprou a placa separada, ele fez todo diferente, entendeu? Ele não entrou no grupo, não, que a gente montou o Clube do Ômega, né? Que a primeira regra é não falamos do Clube do Ômega. Então, assim, não é no mesmo lote. Ele também montou um Ômega também, né? E também fez bem legal o site dele. Eu gostei disso aí, que ele botou tudo bem detalhado. Eu não vou montar porque, vou ter que comprar um gravador de CPLD. E outra coisa, um monte de componente em SMD. E SMD, assim, pra mim é pior do que o diabo. Tem coragem de soldar SMD? Fica a dica para os fabricantes de hardware de MSX que existem no Brasil, mais de um. Pode montar esse negócio aí, tem mercado. Eu fiquei com vontade de comprar um negócio desse. É interessante, né? Você usar o Wi-Fi, transferir os arquivos do Wi-Fi. E tem outros projetos dele, tá? Como eu falei, não tem só projeto de MSX, mas tem outros projetos. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha. Quem tiver queimando, vontade de queimar uma solda, dá uma olhadinha lá. Já tem um monte de SMD. E euzinho aqui, olho sem SMD, meu Deus do céu, dá um arrepio na minha espinha. É que permite que a placa fique menor, né? Eu compreendo isso tudo, mas cara, soldar SMD não é pra mim, não. Isso aí não tem coragem. É pra isso que Deus inventou os robôs que montam placa. Pois é, né? Eu já não tinha, acho que nem com a minha coordenação motora de quando eu era jovem, que já não era das melhores, eu me garanto de soldar esses negocinhos microscópicos agora, então nem pensar. Enquanto a gente vai ficando tão fora, vamos aproveitar isso, vamos comentar os comentários? Vamos, porque tem muito comentário para comentar. O episódio é o 144, que é os quase nem MSX, o tomo 2, falamos da parte A. No episódio, no site, não tivemos comentários da parte A, mas no YouTube a gente teve comentário, né? Muito? Sim, no YouTube tivemos 9 comentários. E aí o primeiro comentário é do Manuel Neto, do canal Terabyte Creator. A Sharp chegou a fazer um recall da ROM 1.0, alterando para ROM 1.1 na faixa. Isso fez a ROM 1.0 ficar ainda mais difícil de achar no Hotbit. Isso é incrivelmente raro. Todo mundo procura. O que o pessoal geralmente comenta a respeito disso é que na verdade somente as máquinas que foram para os desenvolvedores antes do lançamento que tinham 1.0. E ela trocou depois, né? E ela depois voltou. Por isso que ninguém nunca achou. Tanto que até o Sturaro lá no MSX Pro tá lá
Buscamos Hot-Beat 1.0. O Guilherme Mitchman falou: rapaz, que episódio emocionante. Zanak excelente com relação ao Expert e as alterações que fizeram, não dá pra dizer que o desqualifica. Roda praticamente tudo de MSX, que é o que importa. Bem, tem gente que diz que na verdade o que é quase MSX é o Expert Plus. Esses dias o PV... Expert Plus é mais Expert que o Expert. Expert não é MSX, não vou fazer a camisa. O PV do canal Jogos Mofados diz que na verdade o Expert Plus é que, não é, que é quase MSX. O do 1.0 não. O 1.0 é MSX mesmo. Mas aí é questão de discussões que a gente não vai entrar no mérito. O Manuel comentou também, né, que o francês do Giovanni tá afiado. Merci. O Zanak X também contou, esquecendo de mencionar que o Enduro foi portado aqui no Brasil. Sim, o Enduro foi portado. É o Endurance, projeto do Fábio Ritter. Eu comprei o cartucho, tenho a cópia. E lembrar que ele tá no processo de fazer, tá para lançar o clone dele do Mega Mania. Para MSX vai ser o Giga Mania. E ele tá produzindo um clone para MSX2 do Prince of Persia. E eu vi o protótipo, eu rodei lá em Curitiba e vou dizer pra vocês, está fantástico. Ele vai chamar de Duque da Arábia, né? O Conde das Arábias. Outra do Zanak X, né? Cacete, 2K de lascar, salvo engano, os 81 tinha isso de memória. Não sei. Mas de qual micro que ele tava falando mesmo? Ah, não lembro. Tem mais um do Manuel que diz: nosso complexo vira-lata é enorme. A Gradiente fez um monte de cagada? Fez, mas muito foi culpa da reserva de mercado e a necessidade dos engenheiros de inventar o tal padrão brasileiro. Mas isso não desqualifica ele como MSX, não. Eu gosto de dizer o seguinte, que boa parte dos fabricantes MSX foi OEM. Philips foi tudo OEM. A Gradiente e a Sharp, com todos os problemas, elas fabricaram o micro. E não tem muita gente que fabricou, não. A Daewoo fabricou. Se a gente for olhar bem, Philips nunca fabricou. Tudo da Philips. Aqueles garotos lá da Argentina. Pra Elbrook também. Muito foi terceirizado. Vamos dizer que aqueles carcamanos da Itália, que mais? Vamos dizer que com todas as limitações, eles pelo menos montaram. É o que eu até comentei há um tempo atrás, que eu estava conversando com o PV dos jogos no canal Jogos Mofados. Aliás, vejo, o canal é bom, é bem legal, apesar da careca do PV. A careca dele é tão lustrosa assim que atrapalha às vezes a vista. Abraço, Paulo. Mas aquele foi, a gente estava falando sobre essas coisas, tudo eu falei, né? Mas pelo menos eles fabricaram, né? Compraram a briga de fabricar. Eu falei, acho que eu tô ficando velho, tô muito mais condescendente com a Gradiente hoje em dia do que eu era 30 e tantos anos atrás. Acho que hoje em dia eu tô entendendo mais das coisas, hoje em dia eu tô mais tranquilo quanto a essas coisas. A gente até falou isso no episódio que a gente gravou com o Oscar Júlio Burdi, tudo, né? No episódio 86 eu falei, hoje em dia, talvez se eu virasse pro Ricardo de 30 e tantos anos atrás, assim, calma, baixa a bola, garoto, sossega, é assim mesmo, aguenta, é assim mesmo. Este próximo comentário, ele também é do Manuel Neto, mas é outra conta, é The Brazilian Dude, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? São as duas personalidades dele. Pra qual deles eu tenho que dar uma camisa Expert no MSX? Agora tô na dúvida. Provavelmente para isso, pro The Brazilian Dude, porque quem defendeu veementemente que foi a outra conta, The Byte Creator. Então eu acho que o The Byte Creator é o Dr. Jekyll e o The Brazilian Dude é o Mr. Hyde. Então a personalidade Mr. Hyde do Manuel disse 2 KB de RAM é só para dizer que tem, haha. E dizem que a Casio é que vendia MSX videogame. A Casio tentou vender MSX com 16K, né? É porque queria vender com 8, né? E não deixaram. Queria vender com 8. E não deixaram ela vender MSX2, né? Ela foi tirada pra fazer MSX2. Pessoal, se ela entrar, a gente sai. Sai correndo e suspende a bodega toda. Passando pra parte B. Nós temos comentário no site. Um só. Do Danjovic. Gostei muito dos episódios. Ouvi todas as partes com a atenção que merece e novamente fiquei com vontade de ter várias dessas máquinas. Tolinho. A gente faz isso, a gente quer chamar outros pro vício, a gente quer destruir vidas. E ele completa: me diverti bastante, por isso meu obrigado. De nada. E no nosso vídeo, lá no YouTube, nós tivemos mais 2 comentários. O comentário do Zanak X: o Splice me lembra um modem de uma LP, realmente muito estranho. Cara, pior que parece mesmo. Parece mesmo carcaça de modem de LP, de linha privada, de LP mesmo. Concordo contigo. Linha privada, nossa, eu mexi com. Trabalhei com. Não, na verdade é uma caixa patola, caramba. Não ofenda os modems de linha privada.
E o Thematic Creator, né, o Manuel Neto, lá vamos nós pra groselha que Turbo R no MSX. E voltando pra personalidade do Dr. Jekyll, né? Sim. Na verdade, o Turbo R não é MSX. O Turbo R é o MSX. Pronto, já resolvemos a questão. Já tá resolvido agora. Pronto. Determinado pelo aquele que é conhecido como o Unfudebo. Vamos finalmente chegar a falar de nós. E só para lembrar, vocês quando estiverem ouvindo isso aqui, estamos a 3 dias da MSX Rio. A MSX Rio de 2023, a segunda MSX Rio do ano, vai estar acontecendo agora no sábado, dia 30, lá na Nave do Conhecimento, no Engenho de Dentro. Para quem não sabe, a Nave do Conhecimento, e eu não vou explicar o que é a nave, vai lá, a gente tem uma postagem no site. Pode no site da MSX Rio, pode no site do Retrópolis, explicando qual é lá. O prédio fica ali na rua Arquias Cordeiro 1516, mais fácil, tá de frente pro Engenhão. Fica entre a estação de trem do Engenho de Dentro e o Engenhão. Vocês vão ver o prédio ali. É ali, naquele prédio. Estará acontecendo das 9 da manhã às 16 horas o evento. A entrada, obviamente, é gratuita. Esperamos que todos vocês visitem, participem. Já devem estar recebendo um bocado de spam da gente anunciando MSX Rio. Esperamos que vocês não saiam da lista, não se descadastrem da lista de e-mail, para a gente poder entupir mais as suas caixas de spam. Não, desculpa, a gente não vai botar não. Por favor, tira a gente da lista de spam, tá? A gente promete que manda pouca mensagem. A gente manda nudes, inclusive. Não, isso é por conta do Giovanni. O nudes é por conta dele. A gente convida vocês a irem, né? Vai ser exatamente de 9 às 16 horas. Então, vai ser um evento totalmente, um formato um pouco diferente do que a gente está acostumado, que vai ter muita gente da própria nave participando, que participam das atividades que a Nave do Conhecimento traz. É uma parceria nova que nós estamos fechando, queremos ver como é que vai ser, esperamos que dê muito certo, né? A gente possa usar o espaço ainda dali para frente outras vezes. E é claro, vai ter muito MSX, vai ter muito bate-papo, vai ter uma galera interessada, vamos ver máquina, micro, conversar, fudebar, jogar, e convidamos a todos vocês que participem do evento. Em paralelo, eu estava me esquecendo, na mesma data vai ter um encontro do pessoal lá da Retro RS, Rio Grande do Sul. Então o pessoal do Rio Grande do Sul não vai poder vir para a MSX Rio, mas dá uma procurada sobre a Retro RS, que vai estar acontecendo no mesma data, não me lembro o local, estou falando de cabeça, e estejam atentos para os eventos, tá tendo muito evento de retrocomp e retrogaming saindo. Canal 3 São Paulo vai acontecer no final de outubro. Canal 3 do Rio deve acontecer em novembro ou dezembro. E outros eventos, vai ter a Retro SC, que vai acontecer em novembro. Vai ser em Florianópolis. Então eu convido vocês todos a prestigiem os eventos. Dá uma passada, fala, porque dá um trabalho danado fazer. E uma das nossas maiores alegrias é quando o pessoal passa, sai do evento cansado, o cara passa, o pessoal passa, o evento foi muito bom, hein? Parabéns. Valeu a pena. Legal. Dá uma canseira, dá um trabalho fazer, mas a gente agradece muito o que a gente faz para que vocês participem, interajam, a gente conversa, se diverte também. Prestigiem, tá? Puderem, sejam na MSX Rio, se você está longe do Rio, vá na Retro RS na mesma data, e os outros eventos que estão acontecendo. E se você dizer, na minha cidade não tem um evento, por que você não... eu queria começar a tentar fazer um evento de alguma coisa. Manda um e-mail, manda uma mensagem. Eu tenho um texto pronto dando algumas dicas como começar a fazer um evento desses, assim, um encontro. Começa pequeno, a gente troca uma ideia, manda uma mensagem pra gente. A gente é velho, então manda e-mail, tá? Porque meus alunos jovens falaram lá, Facebook, quem usa Facebook hoje em dia, professor? Eu falei, 3 bilhões de pessoas. Tem 3 bilhões de pessoas cada no Facebook. Claro, a maioria não é a maioria da humanidade, a maioria são 4 bilhões, e eu tô do lado da maioria. Mas... na verdade, todo mundo que tem conta no Instagram também tem conta no Facebook. Se chove, acho que não sabem de nada. Pois é, né? Eles acham que estão livres da meta. Haha, tá bom. Mas se você tiver interesse, pensei em fazer um evento, como é que eu faço? Por onde eu começo? Vocês dão algum bizu, dão alguma ideia? Manda uma mensagem pra gente, fala que a gente tem maior interesse em ajudar pra ter. E estando no Rio, não deixem de ir na MSX Rio. Vai ser um prazer desgraçado, uma satisfação miserável encontrar com vocês lá. Dia 30 de setembro, último sábado do mês, na Nave do Conhecimento do Engenho de Dentro, 9 às 16 horas. Entrada gratuita. E lá no site tem tudo. Onde estacionar, como chega de transporte. Transporte não tem nem o que dizer, caramba. Pega um trem, você desce em frente. Desce na estação de trem do Engenho de Dentro, sai pelo lado do Engenhão. Você vê primeiro a nave, depois vê o prédio da nave, depois você vê o Engenhão, né? E se puder, fique lá para prestigiar um jogo do melhor time de futebol do universo, né, Juan? Com certeza.
Aliás, esse dia não vai ter jogo. Não vai ter jogo. Eu ia comentar que eu ia comentar aqui na dúvida se segue o cara de camisa listrada preta e branca. Vai ter jogo, Botafogo e Guarani. Mas acho que não ali, né? Não, vai ser no Engenhão, mas não vai atrapalhar a gente, porque a gente sai às 4h30. Eles começam a fechar tudo às 5. Por isso que a nave fecha às 4h30. Ô, beleza, emenda. Sabe que eu já pensei nisso? Cara, vamos. A gente troca a camisa. Fanta! O problema é onde é que eu vou botar o micro, como é que eu vou fazer estacionamento com o carro, essas coisas. Gente, eu vou convidar a galera toda da Botafogo Antifascista pra ir no encontro. Eu vou convidar. Boa. É logo antes do jogo. Não tem desculpa. É Botafogo e Guarani. Isso. Aproveita. A gente aproveita e manda spam pra ele. Ei, Rô, chama o Fanta. Isso, vão. Isso. Vou chamar assim, vou chamar aquela galera toda. Legal. O único problema é que o Fanta não vai poder assistir o jogo com você, né? Ele é torcedor do Guarani. O Fanta, o Marcelo Fantatini Brito, ele é o criador do canal Meu Professor de Economia e é amigo nosso já de vários anos. E ele é carioca, mas morou muitos anos. Não, é o contrário, ele é campineiro, ele tá morando no Rio. Achava que ele tinha nascido no Rio e depois ido para Campinas e ficado a infância dele. Não, a família dele é de Campinas. Isso, ele é bugre nativo, então. É. Este não é um podcast pra gente ficar combinando ir dar jogo de futebol com os amigos, então eu acho que fechou, né? Fechou. E, gente, acredite se quiser, a gente vê futebol de vez em quando. Aí a prova. Konami Soccer? Claro, Konami Soccer, claro. A gente torce pelo Eagles, né? No Konami Soccer, por favor. Então, gente, tá bom por hoje. Chega, nós agradecemos a sua audição. Contamos com a presença de vocês na MSG, nos outros eventos que estão acontecendo. A gente volta no mês que vem com mais um episódio. Daqui a uma semana ou duas, não sabemos o dia. E chega de falatório. Pra mim tá bom por hoje. Fui. Tchau, gente. A gente se vê no dia 30 e antes disso nos episódios do mês que vem. E vamos nessa. Fui. Até mais, pessoal, e até MSG. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Não se esqueça de assinar a Retrobits, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail, toda sexta, as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.